Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo e espero que todos estejam bem. Bom, hoje nossa aula vai ser sobre formação de fósseis. É bem curtinha, porque esses capítulos nós já vimos, né, praticamente todos sobre a formação de fósseis, a história da vida na Terra. Esse capítulo é bem curtinho, só tá falando mesmo sobre a formação dos fósseis, que são através deles que nós conseguimos saber que bem antes de nós tivemos vida na Terra, tá? Tô bem feliz, já vou adiantar, tô bem feliz com os vídeos que eu estou recebendo de vocês fazendo os fósseis, tá? Parabéns para todos e ainda estou no aguardo de alguns, tá bom? Um beijo. Uma das evidências para estudar a história da vida na Terra são os fósseis. Os paleontólogos são cientistas especializados no estudo dos organismos que existiram no passado, a partir da observação das rochas e dos fósseis. Então, os paleontólogos são os que ficam atrás dos fósseis para que eles possam trazer informações para nós. A formação de fósseis é um acontecimento muito raro. Na maioria das vezes, os organismos que morrem sofrem decomposição pela ação das bactérias e dos fungos. No entanto, em determinadas situações, os cadáveres podem ser rapidamente soterrados por sedimentos em locais com pouca quantidade de gás oxigênio, o que permite que o processo de fossilização ocorra. Com o tempo, camadas e mais camadas de sedimentos vão se depositando sobre esse organismo. As camadas mais profundas se transformam em rochas, nas quais ficam registradas as marcas do organismo que morreu. Então, o que é sedimento? São as pedrinhas, são areia, né? São as folhas que caem da árvore. Então, o que acontece? Um animalzinho morre ali. Se esses sedimentos conseguem soterrá-lo rapidamente, sem com que ocorra a decomposição, o que é a decomposição, Pro? É quando os fungos e as bactérias comem esse animal morto, né? Ele está se decompondo e os fungos e as bactérias se alimentam dessa vida que morreu, que não é mais uma vida, né? É uma carne que começa a apodrecer, né? Mas se o que acontece para formar os fósseis, os sedimentos, que são as pedrinhas, areia, folhas secas que caem no chão, se tudo isso consegue soterrar esse animalzinho rapidamente, sem que ocorra a decomposição dele, aí é uma grande chance de se formar um fóssil. É mais comum encontrar fósseis das partes duras do corpo, como conchas, ossos, dentes e troncos, pois essas partes são mais resistentes e demoram para se decompor. Também são considerados fósseis partes moles, congeladas ou em âmbar, ou vestígios da existência do ser vivo, como pegadas e fezes, tá? Fezes e pegadas também são fósseis, tá bom, pessoal? Agora eu coloquei nesse slide uma foto de como ocorre a fossilização, como acontece o processo do animal, da parte dura virar um fóssil, tá? E agora eu vou explicar para vocês. Olha lá. Um animal morto pode ser rapidamente soterrado por sedimentos e passar por um processo lento de decomposição. Depois de muito tempo, novas camadas de sedimentos se depositam sobre esse animal morto, tá? Os minerais dos sedimentos se infiltram nos pequenos espaços do corpo do animal até ele se transformar em um fóssil. Com o tempo, outros animais que morrem se depositam em novas camadas de sedimentos, acima das camadas iniciais. As rochas que se formam a partir da deposição de sedimentos costumam apresentar diversas camadas. Então, aí vocês estão vendo as camadas
e os fósseis vão ficando lá no fundo se são mais antigos, tá? Se acontecem mais recentes, eles vão. Os recentes, quando a gente acha um fóssil que ele tá mais superficial, que ele tá mais perto da Terra, assim acima, ele foi feito faz pouco tempo. Agora, quando é muito lá para baixo, camada lá da Terra, é porque é muito antigo. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a megafauna brasileira, que na verdade é um texto complementar, né? Que eu pedi para vocês estarem lendo. E vamos lá. A megafauna brasileira, página 98. Os fósseis nos possibilitam saber que no passado viveu na América do Sul uma diversidade de mamíferos gigantes. O clima mais seco do período, o ambiente aberto e a extinção dos dinossauros teriam favorecido o desenvolvimento desses grandes animais. O termo megafauna foi criado para designá-los. Então, o que é a megafauna? Quer dizer animais mamíferos gigantes, tá? Isso quer dizer o termo megafauna. No Brasil, já foram encontrados fósseis de Esmilidon, conhecido como tigre dentes de sabre. Ele é a maior espécie de felino de que se tem notícia para o continente sul-americano. Estudos realizados indicam que esses felinos chegavam a atingir 3 metros de comprimento e podiam ter cerca de 300 quilos. Eles eram carnívoros e usavam sua grande abertura bucal e seus dentes caninos para atacar as presas. Outro grupo de mamíferos de grande porte eram os mastodontes. Fósseis desses animais foram encontrados no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no Amazonas e no Ceará. Eles chegavam a pesar mais de 5 toneladas. Tinham tromba, grandes presas e se pareciam com os elefantes atuais, porém eram mais compridos e mais baixos. Esses animais viviam em manadas e eram herbívoros. Alimentavam-se de brotos, folhas e capins. Os toxodontes também eram mamíferos de grande porte, cujos fósseis foram encontrados em diversas regiões do Brasil. Viviam solitários ou em pequenos grupos. Podiam atingir em média 2,5 metros de comprimento e pesar até 1 tonelada. Acredita-se que eles eram herbívoros, alimentavam-se de vegetais aquáticos que cresciam nas margens ou no fundo de rios e lagos. Agora, pessoal, como lição de casa, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena pesquisa sobre a megafauna brasileira. Até a próxima aula, tá? Vocês entregam até a próxima aula. Um beijo!